Boa tarde ao pessoal que vai chegando por aí. Boa tarde, Nadu. Vamos esperar o povo entrar, tá? Para mais essa live. Esperar meus convidados chegarem também. Certo, querida. Richard já chegou. Richard, eu só vou te chamar, tá? Me dá uns 3 minutinhos, só vou ver se entra mais gente. E aí já te chamo pra gente começar, tá? Boa tarde, Gabi. Vamos ver. Vamos deixar mais umas pessoas irem chegando e a gente já começa, porque Richard depois tem um compromisso dele. Aliás, recomendo todos os dias, às 17 horas, a live do Serraria. Tá? Ele vai falar aqui para vocês depois. Eu já vou chamar o Richard, porque o povo tá chegando, tá? Gabi, boa tarde. Que a internet nos ajude. Oi, Richard. Oi, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Tudo bem por aí? Tudo bem, tudo bem. O povo está chegando. Muito obrigada, antes de tudo, viu, pela honra da sua presença aqui na minha live. Né? Certo. Edisvane chegou aqui, vai falar daqui a pouco também. É um prazer te receber aqui. Geralmente, eu acho que é o que tu faz também nas tuas, tu pede para as pessoas se apresentarem, né? Eu acho sempre muito melhor que tu te apresente para o pessoal, né? Tá, Para que te conheça. a minha imagem congelou aqui. Sigo daqui de boas? Pode seguir, para mim não tá congelada, para mim tá parecendo tranquilo. Vamos ver pro pessoal aí. Pessoal, a imagem como é que tá para vocês? Se vocês estão enxergando direitinho, aí deem aí um sinal. Quem sabe? Pode? Não, pode ir falando. Para mim não tá congelado e ninguém reclamou aqui. Tá bom. Eu sou o Richard Serraria, eu sou um canonista porto-alegrense, poeta, compositor e pesquisador da cultura negra do Sul e arredores, Uruguai, Argentina e também América, Peru, Cuba, Haiti e, obviamente, muito ligado com a África, pensando a poesia, a poética do Kiss, pensando a poesia após a independência em Angola, e esse é o ponto de estudo, as palavras, as oralituras, tamboralitura. Eu estou aqui até com o tambor de papo, está aqui. Claro. E esse é o meu foco de estudo, né? A minha formação é em letras, mestrado em poesia brasileira e o doutorado estudando a canção. Mas eu me considero um poeta, um cara que cata gírias nas ruas, expressões populares, ditos populares, e por transformar isso em poesia. Sim. Legal. Eu fiquei bem encantada com a tua fala lá com a Lilian, né? E foi com a professora Lilian Ramos, e foi por lá que eu te convidei. Sobretudo porque a minha formação também vem das oralidades, né? Eu sou das poéticas orais. Fiz o meu doutorado aí na URGS também, com a Ana Tetamans, e trabalhei na Restinga. Então, criei um conceito a partir do Maragato, que era um morador da Restinga. Ia para lá toda semana. Então, quando também apareceu o rapaz da Restinga, eu fiquei toda feliz, sabe? O Maragato Isso, Maragato. Eu criei um conceito a partir dele. Eu criei o conceito de narrador oral urbano digital. Sim. Beleza, eu ia para casa do Beleza, eu nem posso falar muito, porque eu começo a chorar, entendeu? Porque eu sei de todas as lutas deles, eu sei do que o Beleza batalhou para que se conseguisse, todos os moradores, né? Para que se conseguisse tanta coisa na Restinga. Então, para mim, é algo que me emociona. Certo. Eu acho que assim como tu, eu me toco com isso, eu me toco com as pessoas, com o sujeito humano, muito mais do que com o que está no papel, né? Sim. Aí eu quero que tu apresente aí algumas canções tuas, porque eu vejo na tua live, tu sempre começa a tua live com uma canção, né?
Eu começo a live sempre com um salve aos griots, em função Uhum. dessa importância da cultura griot. Eu considero o tambor papo um tambor griot, já que ele é um contador de histórias, né? Negra no Cone Sul. Então eu abro sempre com um verso de Silveira Silveira, que é um poeta negro do Rio Grande do Sul, e tocado esse verso, tá? Com o tambor supapo. Eu tenho chamado isso de tamboralitura, a oralitura que é praticada com o supapo. Então, vou abrir com a brincadeira que eu faço na minha live no dia da tarde, né? Poesia na roda, o chegado. Poesia na roda, é bem chegado. Um bigado em você para dar o meu recado. Um bigado em você para dar o meu recado. Poesia na roda, chegou, é bem chegado. Poesia na roda, chegou, é bem chegado. Um bigado em você para dar o meu recado. Um bigado em você, eu me dar o meu recado. Muito legal. Muito legal. Tá sem som? Não, tá bacana. Eu disse para escutarem que tem um eco. E o eco é aqui em casa, né? Uma brincadeira também. Eu abro a live todo dia, assim, com essa saudação aos griots, né? Na figura da Silveira Silveira e na figura do tambor supapo, da cultura negra no Cone Sul, aqui na América. É legal tu falar disso, porque eu até comentei na tua live que eu moro na Bahia, né? Sou daí, mas já tô na Bahia há 6 anos. E muita gente acha que não tem cultura negra no Rio Grande do Sul. Ah, mas o Rio Grande do Sul é feito só de brancos, né? Quando não é assim. Agora a tua imagem saiu. Agora voltou. Pronto. Então eu queria que tu comentasse um pouco disso, dessa tua experiência, né? Tu falou no início que é com a cultura negra nos Pampas, né? Na América Latina, enfim. Eu acho fundamental falar dessa perspectiva de pensar a construção cultural do Rio Grande do Sul e também do Uruguai e Argentina através do trabalho da mão de obra escravizada negra. O estado do Rio Grande do Sul tem essa questão do folclore oficialesco e ressalta, sobretudo, esse pertencimento europeu. Então, o nosso folclore, ele é, sim, folclore eurocêntrico e que escamoteia a presença negra. O Rio Grande do Sul, nesse folclore oficialesco, entre aspas, né, ele não é negro, ele não é indígena. E, na verdade, há muita presença negra no Rio Grande do Sul e há muita presença indígena no Rio Grande do Sul. Então, eu acho que quando a gente traz a discussão para pensar presença políticas ameríndias, americanas, no Rio Grande do Sul, a gente está falando também dessa questão política, né, da presença negra, indígena, na construção do Estado. E eu conto essa história de uma forma poética, fazendo canções com violão, fazendo rap, construindo um texto da maneira do slam, e fazendo oficinas também, oficinas de tambores, oficinas de produção poética. Aliás, quem quiser me chamar aí para a gente fazer os online, é serraria@gmail.com. E aí eu tenho proporcionado isso, né, a estudo sobre as poéticas mexicanas, indígenas, negras, em poéticas urbanas, o rap, o slam, o lambe, está atrás à esquerda, na minha imagem, que é o Xadalu, que está lá em cima, a área indígena. É uma artista aqui de Porto Alegre, também para mim,
e que tem trabalhado com essa dimensão das poéticas visuais urbanas também. Então, eu tenho um trabalho voltado para a pesquisa, para a produção poética desses suportes e, ao mesmo tempo, a dimensão didático-pedagógica. Basicamente, é esse o meu trabalho. Sim, aí eu comecei a falar, depois coisa de Libriana, né, não terminei. Eu cheguei em ti por duas questões. Uma porque eu vi as tuas lives rolando, até pelo convite com a Lilian, né, que eu conheço da URGS, que é do mesmo grupo que eu ainda, quando vou, participo, mas também pelo texto que eu tinha lido de vocês, né, do Supapo Poético, que quando eu fui conversar aqui com a Ana dos Santos, que foi uma das primeiras lives que eu fiz, que eu entrei nessa onda de live por causa da pandemia, né, não, a gente precisa encontrar alguma coisa que nos salve, então vamos botar a cara a tapa e vamos para a live. E aí eu fui estudar um pouco mais o trabalho da Ana e cheguei no Slam, né, no Slam que tem aí em Porto Alegre, no Supapo Poético, né? E aí foi esse texto que eu li de vocês. Eu queria que tu falasse um pouco, assim, da tua relação com o Supapo Poético, de como é que é tu falou um pouquinho, mas como é que é a tua relação com esses slams, né? Quantos slams tem em Porto Alegre, se a gente ainda tem só o Supapo Poético? O Supapo Poético é um sarau de poesia negra, protagonismo negro, na folha de autores. A minha relação é com o Silôncio do Supapo, que é um ponto de cultura na zona sul de Porto Alegre, e sou frequentador eventual do Supapo Poético. Mas respeito demais o trabalho deles, é maravilhoso o trabalho deles no sentido de trazer esse protagonismo negro através da palavra. E aqui em Slam, em Porto Alegre, tem o Slam Chamego, tem o Slam do Supapo, tem o Slam da Restinga, tem bastante, tinha, pelo menos, né, enquanto a gente estava conseguindo. Sim, enquanto a gente estava as junções, mas né? havia, pelo menos enquanto eu estava aí em Porto Alegre, quando eu fazia a minha pesquisa na Restinga, havia um pouco de resistência em alguns momentos dos próprios moradores da Restinga com os moradores. Em que sentido? Tu falou em oficina. Uma vez nós propomos, então, para dar uma oficina nas escolas na Restinga. Na verdade, foi o Beleza que propôs. Vocês podiam fazer uma oficina, todo mundo dando aula junto, eu ia dar aula com o Maragato, Beleza ia com o Alessandro, então todo mundo vai, né, e vai mostrar, porque a preocupação do Beleza era que se enxergasse a Restinga como um local de cultura, não como um lugar só de violência, né? E nós fomos Serraria. Só que nós propomos para um sábado de manhã. Tinha a diretora da escola e mais uma pessoa. Porque eles disseram assim, vocês trouxeram os moradores para dar aula e o povo não quer. Então tinha essa resistência do povo com o próprio povo. Tu acha que isso segue acontecendo nessas novas manifestações? Como é que tu enxerga isso? Isso tem 6 anos, né? Eu não vejo resistência. Eu acho que aí talvez tenha uma questão do turno, do horário. Sábado de manhã, sim. A comunidade trabalhadora, sim. Como a Restinga. Bom, aí tem uma primeira questão para a gente pensar, que seja a questão do turno. Sim. A existência das comunidades populares, dos saberes. Acho que a gente precisa, quando lida com esse tipo de perspectiva, fundamentalmente a gente se propõe mais a escutá-los. E o fato de a própria montagem dessa ideia, a ideia é sensacional, é fantástica, mas o processo disso, ele precisa também estar relacionado, né, com a comunidade, para que possa realmente sentir como algo... Não, na verdade foi uma proposta coletiva, porque isso a gente sempre tinha. Nós chegávamos lá e tudo que nós fazíamos era feito coletivamente. Sim. Os vídeos amadores lá que nós fizemos, que eram umas coisas assim... O site que eu fiz na época da tese, que aí eu não consegui levar adiante, porque a gente termina, se muda, né? A vida da gente é diaspórica, enfim, né? Tudo isso era uma construção coletiva com eles. A Restinga, para mim, é o meu... Foi por isso que eu falei na tua live, quando eu vi alguém da Restinga, nossa, a Restinga é o meu amor. Para mim sabe, toca. Falar em Restinga, toca. Né? Então, e o que mais... Um território muito significativo, né, na história da Porto Alegre. Acho que permite que a gente pense também as políticas de ocupação urbana, sobretudo no século XX, quando começa o processo de urbanização
das grandes cidades, que na verdade traz também subjacente a empurrar pobres e, consequentemente, negras também para a periferia. Isso ocorre no Rio de Janeiro, isso ocorre em Porto Alegre, isso ocorre nas grandes metrópoles. E a Restinga é um lugar sobre essa perspectiva, mais distante do centro, e que, ao mesmo tempo, tem uma vida própria, e ao mesmo tempo que, geograficamente, é um território distante, culturalmente, mentalmente, é um espaço de uma riqueza ímpar. E eu, particularmente, que sou pesquisador da cultura popular do Estado do Rio Grande do Sul, encontrei, né, na Restinga, por exemplo, que Desculpa, é um falhou. O Mestre Borel. Ah, o Mestre Borel. Eu vi uma vez um lançamento de um DVD dele no Mercado Público de Porto Alegre com o pessoal da antropologia. O Mestre Borel era... O Bará do Mercado. Isso. Então, um exemplo de uma figura histórica, um griot, com uma riqueza, eu acho que falo disso assim, né, da expressão cultural negra no Rio Grande do Sul, no século XX, e centro isso em 3 figuras. Oliveira Silveira, a poesia de livro, a poesia escrita. Giba Giba, a canção Giba Giba. E Mestre Borel, a riqueza ritualística do Batuque com cânticos em Yorubá arcaico. Então, isso são 3 exemplos elucidativos. A gente poderia botar, junto com Giba Giba, a Velar Machado, uma mulher negra, compositora, também, que tem um trabalho maravilhoso. E essas figuras atestam a riqueza dessa cultura negra. E isso, aí, o Borel, morador da Restinga, filha do Borel, até hoje, mora na Restinga e tem um batuque que ela realiza na casa dela, no primeiro, que é a sua casa. É para a gente pensar assim, onde é que são esses territórios que a gente encontra. Eu não sei se tu que circula lá, tu chegou a conhecer o Seu Jorge, o sambista? Não, a gente levou ele para um evento até de Poéticas Orais, e um amigo aqui da Bahia disse assim: ah, é o Seu Jorge do Rio? Eu falei, não, é o Seu Jorge da Restinga. Então, assim, ele tá agora adoentado, parece que também, como beleza, teve 3 AVCs, tá bem, não sei até se ainda vive, porque ultimamente eu não tenho tido notícias, mas assim, ele faz um samba e ele contava a serraria pra gente, a história dizendo, porque quando os meus antecedentes vieram da África, eu nunca estive na África, mas eu me sinto na África. Então, assim, eles têm uma força, né, a expressão da Restinga tem uma força que... E como é que é isso? É curiosidade agora aqui, pura. Como é que são essas manifestações por onde tu anda? Por aí, Uruguai, na América Latina, essa África que vocês chamam, né? Perdão. Como é que essas manifestações acontecem? Bom, essas manifestações são manifestações de diferentes matizes, pensar em termos de corporalidade. Passa pela música, passa pela dança, passa pelo espaço ritualístico das religiões de matriz africana, passa pelas práticas orais, entre outros aspectos. Por exemplo, a gente tem o candombe, considerado como um elemento cultural, mas que a gente, em pesquisas aqui na região, a gente sabe que tem candombe também entre rios, que é a Argentina. A gente sabe que tem candombe no Paraguai. A gente sabe que tem candombe em Bagé. A gente sabe que tem candombe em Jaguarão. A gente sabe que tem candombe em Santana do Livramento. A gente sabe que tem candombe em Porto Alegre. Ou seja, o candombe é um fenômeno negra da região. Isso em termos de candombe. Um exemplo. Congadas, que tem uma outra dimensão também de expressão negra ligada a isso que eu chamo de literaturas. A gente tem congadas aqui no Rio Grande do Sul, em Osório, a gente tem congadas em Morro Alto, a gente tem congadas com o nome de Maçambi, em Osório e Morro Alto, tem congada com o nome de Kicumbi, em Sardas e Tavares, a Península.
De um lado, o Oceano Atlântico, de outro, a Lagoa dos Patos, Mostardas e Tavares, 2 cidades. Tem que cumprir nessas cidades. A gente tem que cumprir na Bacia do Rio Jacuí, na cidade de Cachoeira do Sul. Tudo lugares onde houve a presença da mão de obra negra no período colonial. Isso para ficar nas congadas. O batuque, que seria uma outra dimensão dessa riqueza da cultura negra da região. A gente tem batuque no estado todo, tem batuque no Uruguai, tem batuque na Argentina, né? E o batuque ele é diferente em alguns aspectos do candomblé. O candomblé é uma matriz baiana. Sim. Uma expressão ritualística e espiritual negra, essencialmente do estado do Rio Grande do Sul. Então, esses algumas das dimensões as quais eu pesquiso, que a principal delas é o tambor do papo, um tambor que há registros no século XVIII da presença do sopapo em Montevidéu, no século XIX da presença do sopapo nas Arcadas, em Pelotas. Ao longo do século XX, é um tambor que resiste no carnaval, esse carnaval competitivo, e que no século XX ele passa para a música popular, através do Giba e de outros grupos que começam a pôr um crossover de sopapo com outras linguagens, rap, rock, música popular gaúcha, são PB, né, com a canção, com essa referência que se afirma no Brasil através de Noel Rosa, Dorival Caymmi, Tom Jobim, João Gilberto, Caetano Veloso, a canção com sopapo também. Sim. Então essas 4 dimensões, pelo menos, né, de tamboralituras, né? O candomblé, as congadas ticurês juntos, né? O batuque e o sopapo, né? Essas são as questões que eu mais tenho tido contato em termos de pesquisa e em termos de materialização poética minha em cima desses modelos, né? Óbvio que eu não crio cantos de batuque, o batuque é um material de pesquisa, de reverência e de respeito, né? Eu tenho um livro também chamado Alabioni, que desenvolve trabalho em cima dessas 4 linguagens negras que eu falei. Mandei um trabalho de cancionista, de compositor, onde eu crio canções, né, canções com tambor de sopapo, e nisso acho que dá para a gente fazer um panorama abrangente da presença negra através dos tambores aqui na região. Por isso que eu falo que é um elemento político, porque a gente vê a riqueza cultural negra num estado que não valoriza essa presença, eu acho que é um elemento político, sim, de afirmação da construção cultural do estado do Rio Grande do Sul através da obra negra escravizada. Com certeza, isso é extremamente necessário, né? Importante e necessário, como a gente diz por aqui, né? Porque o Rio Grande do Sul tem é visto dessa maneira, né? Como um estado europeu, branco, né? Em sua grande maioria. Tem alguma canção tua que tu pudesse trazer aí pra gente? Deixa eu pegar aqui as ferramentas. Eu estava com o sopapo, né? Eu vou pegar o sopapo um pouco mais perto, porque eu preparei ainda o violão. O violão está ali perto, mas daí eu ia um pouquinho aqui para afinar e tudo mais. Eu vou no sopapo que está mais na mão aqui. E aí fazer uma canção que se chama Giba Gigante Negão, que num disco de 2008 chamado Vila Brasil, eu gravei ela com a presença do Giba Giba, tocando sopapo, e Sandro Gravador, também, de bateria do Imperadores de Samba, na época. O Ângelo Primon, que é um irmão meu, um grande amigo, fez os arranjos vocais da canção, sobretudo nos refrões. E essa canção ela é uma homenagem ao Giba Giba. Dá pra gente dizer que é um oriqui. É uma poesia que exalta
atributos da figura do Giba Giba. Então a canção se chama Giba, Gigante Negão, e eu vou fazer ela no sopapo. Antes de tu fazer, só rapidinho, quem tá aqui é Marcelo Delacroix, viu? Grande amigo. Eu sei que é teu amigo, por isso que eu fiz questão de... E outra coisa, rapidinho, eu vou repetir a fala da Lilian, viu? Eu tô com inveja da tua roupa. Eu queria estar passando frio, que eu tô aqui no calor. Eu tô aqui no calor e tô com inveja. Tá bom. Podemos ir? Claro. Podemos, claro. Bate forte o tambor, teu amor, torrece a flor. Bate forte o tambor, teu amor e o que dá na dor. Deus cronos cheios de vida, nago, nago. Deus cronos meu pai, Oxalá, a palma da tua mão branca, meu irmão, do sopapo é negro, a palma da tua mão é branca, não, o canto do sopapo é negro, negão. O biaiá, o biuiu, o biaiá, o biuiu, gigabytes de emoção, giba, giba, giba bate o coração. Giba, giba, negão. Cala com samba e dança, sarabado, sarami, saradu, espia, só mulher com mulher. Bendito o Senhor. Caluga que samba e dança, sarabado, sarami, saradu, espia, só mulher com mulher. Bendito o Senhor. Deus cronos cheio de na cor. Deus cronos meu pai, Oxalá, chama o Xangô, a alma da mão é meu irmão, tudo sopapo é negro, negão, a alma da tua mão é meu irmão, tudo sopapo é negro, negão. O biaiá, biaiá, o biuiu, 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 o biaiá, o biuiu no dialeto iorubá, saúde e paz para todos. Muito bacana. Muito legal. Parabéns. Graças, tamo junto. Gratidão. É isso, eu vou abrir aqui para as pessoas, se quiserem fazer algumas perguntas para ti, né? Eu tenho que te agradecer. Se tu quiseres fazer também mais alguma canção, o espaço é teu, o espaço está aberto. Eu não lido com isso como entrevista, entende? Sim. Não lido. O que tu ia dizer? Desculpa. Convidar o pessoal para 5 horas, aí, participar da live livre que daria todo dia. Hoje eu converso com o Ricardo Silveira, que é um poeta aqui da cidade de Porto Alegre. Amanhã eu converso com o Bode Lambari do Belomé, que é tecladista da Bataclan. Segunda-feira, 17 horas, Chiquinho de Vilas, um rapper lá de Caxias, vai falar aqui do trabalho social. Na terça, dia 19, a Lorena Sanches, uma atriz cultural uruguaia. Na quarta, a Tatiana Cruz. Depois, a Nanda Barreto, na sexta-feira. Tiziano Paludo, doutor do curso de produção fonográfica na PUC.
no sábado, Léo Souza, um cantor uruguaio, no domingo, e a gente segue aí até Léo o Souza, marido de Surian. Léo Souza, marido da minha amiga. Léo Souza, marido da minha amiga Surian. Seidel? Sim, a Surian é aluna, a Surian Seidel, foi minha aluna lá em Novo Hamburgo, no Carvalho. Foi minha colega na URGS. O Léo eu só conheço de nome. Não conheço ele ainda pessoalmente, né? Ainda quero conhecer. Uma outra coisa que eu acho que eu esqueci de te perguntar, que foi também a provocação para essa live, que eu coloquei até no Facebook, né? Como é que tu acha que a arte está nos ajudando a resistir a tudo isso que a gente está passando? Tu não fazia essas lives antes, né? Todos os dias. Ou tu já fazia? Não, Tu começou a fazer essas lives por conta da pandemia, como muitas pessoas, né? Eu acho que os artistas, nesse momento, no atual momento que a gente está vivendo, eu acho que há aí no ar a necessidade de a gente pensar também as formas de chegar ao público. Acho que vai ter que ter uma adequação aí, em função de que esse isolamento social ele vai demorar tempo ainda. Por exemplo, a volta de espaços como teatro. Eu sou um artista que trabalha na espacialidade. Eu toco papo, eu canto, mesmo que com um artifício eletroeletrônico, a voz e o sopapo, então, eles se expandem com a presença das pessoas ali. Somos artistas que do instante. E a gente vai ter que adequar isso a essa dimensão para a gente não parar de trabalhar, para a gente poder trabalhar, para a gente ir inventando sentidos diários, e para que a gente possa pensar também nesses novos arranjos em respeito à economia da cultura, de trabalhadores que atuam nessa área. Né, tá todo um desafio aí para o pessoal da educação também, as aulas. Eu sei, especiais. Eu tenho passado por isso. Pois é, e aí eu acho que para os artistas também está esse desafio posto, né, de como a gente vai inventar novos modelos para chegar até o público, para fazer com que o público possa também, bom, não dá mais para ter a presença do abraço aquele após o show, em que tu assinava, autografava o DVD, o CD, né, que tu falava com o público ali. A gente vai ter que pensar isso agora adiante nessa dimensão da internet. É um desafio, e eu acho que a live tem me ajudado nesse sentido, de ter ali um espaço em que eu estou em contato com trabalhadores também, e esses trabalhadores estão podendo mostrar o seu trabalho, né, através desse momento que é a live do Serrania. Mas, sobretudo, eu tenho pensado nisso, né, nessa minha condição de trabalhador na área da cultura, e numa necessidade também de adaptação a esse novo contexto, a essa nova demanda. Né? Não tem caso se eu concordo ou não concordo. Sim, sim. Isso é satisfatório, a questão estética. Eu tenho deixado isso de lado, ainda isso, e tenho pensado mais nessa dimensão, podendo conversar, podendo refletir, e a partir disso, junto com outras pessoas que também estão pensando isso, né, inventar um novo modelo também que a gente possa pensar a geração de renda para esses trabalhadores da área da cultura. Na educação, eu te digo que assim, o que tem, e aí eu vou problematizar sim, o que tem sido complicado, por exemplo, eu trabalho no Instituto Federal Baiano, no Vale do Jequiriçá, aqui na Bahia. 90% dos meus alunos são de zona rural. Então, assim, eu tenho que estar lá no tal do Google Classroom, e uma vez por semana deixar atividade. Dos meus 160 alunos, 100 estão lá. Os outros 60 não têm acesso. Então já começa por aí. Entende? Eles não têm. E aí eu acho que na parte da arte, também isso por vezes toca. A gente tem uma grande parte dos artistas que tem acesso a essa tecnologia. Mas quando eu me lembro lá da Restinga, eu me lembro do Maragato, que mandava as coisas pra gente um dia. Daqui a pouco trocava o blog porque tinha que ir numa lan house, porque não tinha acesso à internet. Então a gente tem muitos artistas também na Serraria que não tem esse acesso. Aqui na Bahia, o pessoal do teatro está lutando para ver se consegue do governo um auxílio, porque simplesmente com as portas fechadas, eles não têm dinheiro para pagar as contas dos espaços que eles mantêm. Tem grupo que já tem 30 anos e que está achando que vai ter que encerrar as atividades. Então,
se por um lado é muito bom para alguns, para outros, né? Eu não digo que seja bom para alguns, né? Eu acho que alguns têm acesso. Sim, sim, desculpa, eu me expressei mal, Bom não é para ninguém, né? Vamos combinar, Não, né? A situação, né? não. Apenas que a gente vai necessitar pensar, né, sobre isso e, obviamente, sabendo que o acesso digital ele não é geral, né? É um país com profundas desigualdades sociais e é onde a internet é acessível para todo mundo, sem dúvida alguma. Todavia, tem esse canal, né, e a gente tem que chegar a algum número de pessoas. Né? O desafio é esse. A gente poder pensar sobre isso, respeitar as peculiaridades também de cada local, de cada comunidade, de cada ação que se faz, mas a preocupação com a geração de receita, com a geração de renda, com a... Eu não gosto de monetização, mas acho importante de a gente pensar também na internet como esse lugar que, transitoriamente, durante um tempo, que eu espero que seja curto, que não seja tão alargado. Porque chega, né? De a gente trabalhar, entende? De a gente chegar e ter o contato com as pessoas. Bom, e como que a gente vai fazer com que os artistas sejam remunerados por isso? Aí está o desafio. Eu acho que tem algumas formas. Eu tenho tudo isso num fórum nacional, junto com outros artistas. Aqui no estado do Rio Grande do Sul também não houve até um momento nenhum apoio anunciado pelo governo do estado. A gente tem um desgoverno federal que não fez nenhuma política até esse momento para pensar a importância da economia da cultura, que, obviamente, os artistas estão inseridos. Então, eu acho assim que, enquanto cidadãos, enquanto agentes políticos, a gente pode, sim, também inventar algumas formas. Tenho pensado com outros artistas de outros lugares, algumas formas de utilização da internet, por exemplo, criação de uma sala com tecnologia da informática, obviamente, uma sala com um servidor, um serviço de streaming, onde podem entrar até 100 pessoas. Sim. Assistiriam o show e poderiam participar também de uma poesia. Eu tocaria na minha casa e eu ouviria as palmas dessas pessoas. As pessoas que entram na sala e que têm o poder de participar, que têm a possibilidade de participar, elas pagam o ingresso, por exemplo. E as outras pessoas assistem livremente, aquelas que não pagaram. Mas aquelas que pagarem, elas vão ouvir as palmas delas, elas vão poder falar dentro da minha live, elas vão poder fazer poesia, elas vão poder fazer um discurso político, elas vão poder se expressar do jeito que elas quiserem. É por aí que eu tenho pensado algumas coisas, né? Eu não tenho a forma pronta, obviamente. Estou aqui dividindo as minhas inquietações. Não, mas assim, ó, eu te digo isso porque o meu doutorado, além de ter sido sobre o Maragato, eu criei um conceito em cima do Maragato que foi de narrador oral urbano digital, que é o cara que se insere como poeta, como produtor cultural, né, a partir da internet. Então, eu acho que a internet ela é uma grande ferramenta para essas pessoas, não só para nós, mas como esses sujeitos que estão nas periferias, que estão em situações, né, mais complicadas. A questão é essa que sempre me incomodou muito, é a coisa da gente falar na facilidade de acesso, entendeu? A internet é democrática. Então, mas isso seria uma outra discussão que a gente poderia ficar aqui uma tarde inteira fazendo, sabe? Ela não é democrática. Definitivamente eu afirmo, por ter estudado tantos anos e estudar até hoje, que ela não é. Bom, eu sei que tu tem a tua live, são 16h40. Eu queria que tu fizesse uma música pra gente. Eu te agradeço imensamente, tá? Pelas trocas aqui comigo. Certo. E com as pessoas que estão aqui. Espero que a gente possa continuar em contato, tá? Para aprender. Eu aprendi muito nesse pouquinho tempo. E aí eu queria que tu fizesse uma música pra gente encerrar. Eu vou me despedir como eu faço lá no meu programa. Eu abro o programa com o Oliveira Silveira e o Supapo, e termino o programa também com o Oliveira Silveira e o Supapo. Então, vou fazer Pronto, então. E já fica o convite para 5 horas da tarde seguir na live do Serraria. Manda ver, obrigada. Poesia na roda, quem chegou foi bem chegado. Poesia na roda, quem chegou
foi bem chegado. Obrigado em você, eu vim dar o meu recado. Obrigado em você, eu vim dar o meu recado. Poesia na roda, quem chegou é bem chegado. Poesia na roda, quem chegou foi bem chegado. Obrigado em você, eu vim dar o meu recado. Obrigado em você, eu vim dar o meu recado. Vim dar o meu recado à live da Mauri. Hoje, até às 17h41, aqui na live da Mauri. E a partir das 17 horas, @Richa Serraria, live leve solta da Serraria. Vamos, que a poesia pode parar. Graças. Valeu, Serraria. Obrigada. Valeu. Gente, muito obrigada. Agradecendo ao Richard Serraria por esse papo tão enriquecedor, né, com a gente, essas trocas tão bacanas. E aí eu vou passar já para chamar o meu amigo Edisvânio Nascimento. Deixa eu achar. Vamos lá. Vamos aguardar Edisvânio. Olá, meu querido. Boa Salve, tarde. salve. Salve, querido. Tudo bem? Tudo ótimo, Maureen. Boa tarde, boa tarde. Depois de uma aula extraordinária, eu estou aqui embriagado de tanto saber, de tanto fazer, que o Serraria mais realiza e que, sobretudo, também nos traz, né? Às vezes a gente fica no nosso canto, achando que a gente está fazendo muita coisa, e quando, de repente, se depara com tanta criatividade, nesse país tão diverso, né, que é o Brasil, e só nos engrandece. Eu penso que esse trabalho que você está fazendo, né, com essas lives que você está realizando, elas nos dão também a oportunidade de estarmos na sala de aula sem necessariamente frequentar a sala de aula. Se você conseguir compreender, porque para mim foi uma grande aula e eu quero parabenizar você de antemão pela belíssima. Eu vou usar aqui, apesar de que você disse que não é uma entrevista, mas é uma entrevista leve e serena e que só faz leveza para a alma também. Em tempos são difíceis. Sim, eu queria dizer, eu te conheço muito bem, aí há uns bons anos, uns 4 anos, pelo menos, né? Desde que decidi me radicar na Bahia, né? Que fui cooptada pelo marido. Eu já contei essa história em várias lives, não vou contar de novo. Ele quer que eu conte, mas eu não vou contar. Tá? Que eu não vou falar que eu peguei o aluno. Não vou falar. Tá? Eu sou parte desse processo, né? Tu acompanhou esse processo, enfim. Mas eu te conheço muito bem, agora tem gente aqui que não te conhece. Eu queria que tu te apresentasse um pouquinho do teu trabalho, da tua trajetória, viu? Então, Maureen, só para reafirmar, né, são 4 anos e 4 meses já que nos conhecemos. Parece muito mais, né? Parece muito mais. Mas... parece, que bom. Então, eu sou Edisvânio Nascimento, sou baiano, né? Nasci em Quijingue, na zona rural do município de Quijingue, na fazenda Boa